Café com Velocidade. MotoGP. Para você que marcou encontro com a velocidade, seja muito bem-vindo ao Café com Velocidade. Este é o segundo bloco da edição 528, essa edição que está especialíssima, como vocês já puderam ver no primeiro bloco, que falamos muito a respeito de Fórmula 1 com o nosso convidado Ricardo Banniman, que continua neste bloco mesmo sem ter visto a MotoGP para, digamos, acrescentar ao nosso debate, nosso, que eu digo, de Fábio Campos, Diogo Gomes e eu, Thiago Santa Rosa, que estamos presentes mais uma vez nesse programa. Eu até começo com o Ricardo Banniman perguntando qual que é a relação dele com a MotoGP, já que você está num bloco de MotoGP sem ter visto a categoria. O que você acha a respeito da principal categoria de motos do mundo, Ricardo Banniman, meu parceiro de kart? Parceiro de kart, pois é, eu acho que o lance da adrenalina, da velocidade, não importa se você tá em duas, se você tá em quatro rodas, cara, é algo que realmente fascina o cara que gosta de velocidade, né? Aqui vocês, por exemplo, no próprio Cafeteria são abordadas diversas categorias que são tão diferentes umas das outras, mas o que realmente chama atenção na MotoGP é esse ímpeto dos pilotos, né? Essa loucura que os caras têm de entrar e realmente chegando a milímetros do chão. Então, se na Fórmula 1, se qualquer outra categoria de veículos automotores de quatro rodas já é algo que já te deixa com adrenalina no talo, imagina numa MotoGP que, em teoria, você não tem carenagem, você não tem nada ali para te proteger. Então, imagina a adrenalina. Eu sempre, toda vez que eu vejo uma corrida de moto, eu imagino, poxa, o cara realmente tem a gasolina correndo no sangue, né? Que não é qualquer um que faz o que esses caras fazem. É isso é fato, né? A adrenalina é tamanha numa competição de motos, principalmente por conta de toda a técnica envolvida e tudo mais. Eu acho que é um ponto interessante e é um ponto que muitos dos fãs da categoria dão como principal fator para assistir a MotoGP. Mas, Diogo Gomes, quem pegou para começar a assistir a MotoGP nessa última etapa na República Tcheca, pelo visto não teve motivos para comemorar, né? Do ponto de vista esportivo, a prova acabou sendo prejudicada ou não? Ou você vê como algumas pessoas que eu interagi durante o final de semana que acharam a prova boa mesmo sem disputa pela vitória? Eu gostei da corrida, mas pela bagunça, vamos colocar dessa maneira, ali no meio do grid, né? Nós tivemos, por exemplo, o Maverick Viñales ganhando algumas posições, boas posições, inclusive, depois de largar muito mal. O Dani Pedrosa consegue recuperar algumas posições depois da troca de motos. Eu acho que o ponto principal aí é que você tem um início de corrida com condições adversas, né, que em 4, 5 voltas gera uma necessidade de troca de motos, né, troca de pneus, consequente troca de motos. E esse timing da Honda mais Marc Marquez de conseguirem entrar naquele momento perfeito, assim como o Karel Abraham, assim como alguns outros pilotos também conseguiram fazer, mas enfim, tem motos não ao nível da Honda de fábrica, esse timing que a Honda mais Marc Marquez conseguiram ter meio que definiu a corrida, né? Porque ele volta voando, já abre bastante, ele passa o Zarco, que foi o último cara a ficar na pista com os pneus de chuva, ainda na pista, assim, né? Ainda antes do Zarco ir parar para trocar de moto. Então, ali foi o grande pulo, e é isso que explica a diferença enorme, né? Entre o primeiro e o segundo colocado no final, e na realidade foi até maior durante a corrida. No final da prova, o Max até dá uma livrada. Tirando esse ponto da liderança, que realmente não tivemos briga, para trás,
desorganização, vamos colocar dessa maneira. No final não terminou desorganizado, né? Então nós terminamos com 1-2 da primeira e segunda colocações para a Honda de fábrica e terceira e quarta colocações para a Yamaha de fábrica. Então essa desorganização, com o decorrer da corrida, ela voltou, né? Ela voltou a ser uma organização. Mas no início da prova, quando a gente tem aquela bagunça de troca de motos, nós vimos um Aleix Espargaró andando bem lá na frente, nós vimos o próprio Karel Abraham tentando algumas coisas lá na frente, o Alex Rins voltando de lesão, grave lesão, até andando bem do top 10. Então, as variações que nós tivemos nessa prova, nós tivemos um Lorenzo liderando a primeira parte da corrida até a troca de motos. Então, essas nuances, sabe, me deixaram animado com relação à corrida, apesar de o final ter sido mais morno. E aí, nesse caso, Fábio Campos, a MotoGP, ela tá vindo de um período de parada, né, retornando às suas atividades com esta corrida, com este ponto que é fundamental, a troca de motos. Você viu da mesma maneira que o Diogo Gomes, a questão da troca de motos sendo um fator fundamental ou não? E o que você tem a adicionar sobre este tema? Você que já estava oriçado antes mesmo de Diogo Gomes terminar o seu pensamento, você já queria aqui falar o que te traz de visão essa etapa da MotoGP. É que é uma das regras nossas aqui, né, Rosa? De pedir a palavra aqui, né? Eu desobedeci, né? Você pediu a palavra e eu falei não. Não, mas eu pedi a palavra foi quando o Diogo Gomes já estava falando. Era para emendar o assunto que ele estava respondendo mesmo. Foi durante o dissertar dele. Isso é a nossa filosofia aqui, meu ouvinte. Saiba disso. Pedir a palavra aqui é uma ótima condição. Todo mundo tem que pedir a palavra mesmo quando está aqui. Inclusive o nosso convidado já se sinta mais do que à vontade para fazer isso. Eu acho que a chuva prejudicou a prova. Eu acho que a MotoGP é uma categoria que ela não precisa da chuva. E isso vai além do achismo, ou do gosto, ou das preferências pessoais. Isso é tecnicamente, você tem uma base técnica para fazer essa avaliação. Porque por mais que a corrida tenha sido boa, e a corrida foi muito boa, a corrida foi boa de se assistir pelo esse assunto que o Diogo já abordou, né? A recolocação das peças nos seus devidos lugares. Digamos assim, foi bom ver, o pessoal foi subindo para se restabelecer ali, Hondas e Yamahas, enfim, mais ou menos como é normalmente. A corrida foi boa nesse sentido. Quem estava lá atrás veio brigando. Só que a corrida poderia ser muito melhor. Na minha opinião, ela seria muito mais interessante sem essa parada para troca de motos. Que não é a questão da troca de motos em si, né? É a questão da pista, que foi secando mesmo. A troca de motos é engraçado, né? Tô pensando aqui, é uma coisa que a Fórmula E e a MotoGP têm em comum, né? Embora em uma seja obrigatória e na outra seja circunstancial, né? O manuseio, digamos assim, seja completamente diferente, mas é engraçado, né? Porque é a semelhança da Fórmula E com a MotoGP em algumas corridas, né? De trocar, o piloto troca o equipamento inteiro, ao invés de se trocar uma parte dele. Mas no momento em que a corrida foi uma pena, né? Porque na hora da largada o sol já se fazia presente. Então já era praticamente certo que tudo isso ia acontecer. Se largassem 10 minutos depois, não estou defendendo isso, até porque eu já condenei aqui muitos narradores que defenderam isso por questões sem nenhuma justificativa esportiva, por questões até de preferência pessoal, como eu me lembro, por exemplo, no Grande Prêmio da Europa de 2007, na Fórmula 1. Mas enfim, lá é assunto para outro bloco. Mas já se largou ali com a certeza de que os boxes eram o destino certo, porque a pista já estava com trilho seco, quando se estava na volta de apresentação, inclusive. O pessoal da televisão inglesa chamava atenção para isso. Na hora que as motos vão para o box, o desenho da corrida, para mim, era maravilhoso. Você tinha ali o Lourenço em primeiro, na verdade, você tinha um sanduíche ali, né, de duas Ducati com uma Honda no meio, nas 3 primeiras posições. Você tinha o Lourenço, o Dovizioso e o Marques no meio, se eu não estou enganado. Você tinha as duas Yamahas chegando ali, já compondo ali o segundo, né, quarta, quinta, sexta colocações. Então você tinha um desenho de corrida que para mim seria fantástico, porque a pista poderia proporcionar uma corrida muito boa. Então tudo isso que aconteceu
dessas motos todas irem lá para trás. Eu acho que o Marques ganhou, não foi pelo mérito de velocidade, embora, claro, ele tenha sido rapidíssimo, mas foi muito pela questão do momento em que ele escolheu mesmo, como o Diogo abordou. Então foi uma vitória na MotoGP conquistada por estratégia. E é um pouco desconexo a gente chegar a essa conclusão, porque a MotoGP raramente tem, a MotoGP não precisa disso. Então, enquanto outras categorias precisam rezar pela chuva, né, para que tenhamos domingos agradáveis, o que é lamentável, a MotoGP ela não precisa, porque por mais que a prova tenha sido boa, eu acho, na minha opinião, ela teria sido muito melhor se as motos não tivessem que ir pro box. Essa troca de motos, desculpa te interromper, Rosa, essa troca de motos, entre aspas, matou o Lorenzo, né? A gente viu o Lorenzo forte. Acabou com ele, exatamente. Exato. Aliás, o Zarco, por exemplo, eu não sei por que o Zarco ficou tanto tempo na pista. O Zarco foi ultrapassado. O Zarco foi talvez ultrapassado. esperando a chuva, né? Voltar. Talvez, mas tava com um sinal de muito seco. Ele não tava com aqui. Peraí, eu não tava lá, né? Mas pela televisão, a gente não tinha, vai chover, olha aquela nuvem ali, a televisão tá mostrando. Já parecia a secagem, parecia um caminho sem volta. E as motos têm agora aquela transmissão de mensagens via, que eu sou contra, né? Mas se apurou a transmissão de mensagens via texto, né? Do piloto ler a mensagem da equipe na tela da moto ali, para ele poder se comunicar com a equipe de uma maneira mais... A equipe se comunicar com ele, na verdade, a expressão correta, de uma maneira mais ágil. Acho que essa explicação talvez seja a única mesmo, de estar esperando, apostando no inevitável, porque ele foi ultrapassado pelo Marques, mesmo com o Marques tendo feito a parada. Ou seja, o Marques parou, trocou a moto, voltou, e o ritmo era tão maior que ele conseguiu ultrapassar o Zarco antes do Zarco fazer a parada dele. Ou seja, ele recuperou toda a diferença. Não, ele conseguiu passar no meio de quase que de um S, não foi nem na reta. De tão absurdo que era a diferença. Eu acho que a prova teria sido muito melhor, né? A diferença já era de quase 10 segundos por volta no momento que ele ultrapassou o Zarco. 10 segundos por volta? Eu não tinha esse número. Impressionante. Esse número impressiona. O Zarco tava fazendo fez, né, a volta anterior antes de ser ultrapassado de 2:08. O Marques fez 1:58. Quer dizer... É impressionante, mas não impressiona tanto se a gente pensar realmente, um tá com pneu de chuva no seco e o outro já tá com pneu próprio. Sim. Mas só pra dar uma rápida arrematada... Arredondar. Exatamente. Mesmo com todo esse problema, a corrida foi legal. A corrida poderia ter sido muito melhor, mas é muito bom ver a MotoGP de novo, né? Impressionante os caras, alguns movimentos na prova, enfim, você vê essa briga. O campeonato, infelizmente, essa prova meio que estraga um pouco o campeonato, né? Em termos de tabela de pontuação, porque tava historicamente, porque se seguisse naquela balada, pode até se seguir, pode se voltar para aquela condição, mas tava uma coisa histórica. 4 pilotos separados por 10 pontos. 3 marcas diferentes. 3 marcas diferentes. Ou seja, isso deu uma quebrada nisso. Mas mesmo assim, é aquilo que eu falo, mais importante do que a tabela de pontos, é o que acontece na pista. E mesmo sendo prejudicada pela chuva, eu insisto que foi, a prova ainda apresenta alternativas, pilotos recuperando posição, piloto tentando aqui, tentando ali. É muito bom ver a MotoGP de volta e já tem no próximo domingo, né, Rosa? No próximo domingo já tem MotoGP de novo. É isso aí, a gente já vai curtir as emoções aí da MotoGP. A MotoGP é no próximo domingo já? Agora já, sim. Áustria já no próximo final de semana. Áustria, é verdade. É porque assim, o site da MotoGP deu uma mudada, eu tô com o site aberto, eu vou até me justificar aqui, e tá aparecendo uma telinha chamada Next Events e tá Grã-Bretanha. E eu fiquei até... estranhei, né? De primeiro, porque eu achei que era Áustria. Aí agora vocês falando faz sentido. Eles devem ter colocado aqui em algum outro lugar a Áustria e colocaram Silverstone, que vai ser lá pra frente aqui com esse destaque. Mas vocês estão corretos. Agora, no caso da discussão aí, só pra colocar o meu ponto de vista, primeiro que eu vou discordar do Fábio Campos. Eu acho que a chuva sempre traz um diferencial independente da categoria. Não é porque a MotoGP não dependa da chuva que ela não pode trazer alguma coisa diferente para as provas. O problema é que a chuva, de fato, não veio para a corrida, né? E isso aí pode acontecer, é uma situação que acontece, é normal até chover antes da corrida, não tá chovendo na hora, seca e tudo bem. A grande questão para mim, e aí é que eu quero colocar em discussão um pouco mais a fundo, é debater
como é que o Marques tem essa capacidade de conseguir trocar na hora certa? Porque não é a primeira vez que isso acontece. O pessoal lembrou de Estoril, teve também em em Sachsenring, que é onde acontece a prova da MotoGP na Alemanha, que o Marques fez isso. Ele troca a moto no momento perfeito, consegue começar a andar mais rápido que todos e aí dispara na frente. Então, assim, uma vez pode ser considerado sorte, 2 vezes pode ser considerado que tem alguma uma leve impressão e tudo mais, mas 3 vezes, Ricardo Banniman, o que você acha a respeito disso, Ricardo Banniman, já que você pediu a palavra há um tempo atrás? Pura competência. É exatamente disso que eu ia falar, puxando um pouco do que o Campos falou na questão da chuva fazer parte ou não, de ter embolado ou desembolado o campeonato e somado ao seu comentário agora, eu acho que é pura competência, né? A leitura de uma corrida, quem somos nós aqui para saber como eles leem as corridas com toda a tecnologia que eles têm embarcada nas motos, ou nos seus terminais, ou na fábrica? Eu acredito que seja pura competência. Uma empresa que seja uma equipe de moto, uma equipe de carro, vamos se ater ao mundo da velocidade, né? Uma equipe, ela tem que estar preparada para toda e qualquer situação adversa, né? É óbvio que questões meteorológicas podem mudar de um tempo para outro, mas eu acho que tem a questão da competência de, sim, ele ter entrado no momento certo para fazer o tempo certo e conseguir abocanhar a taça no final da corrida. Pura competência, Rosa. Eu vou até aproveitar, já que você deu o gancho, e interromper aqui, que o Diogo quer falar. Vou confidenciar aos amigos ouvintes que eu e Ricardo Banniman corremos final de semana passado de kart, no sábado em Interlagos, e tava a pista no chove e não molha, né? Então a gente tava naquela expectativa, se a gente ia correr no molhado ou ia correr no seco, olhava pro céu, será que a chuva vinha da represa, como diria o outro? Então, de certa maneira a gente passou por isso de uma maneira diferente, até porque não tínhamos uma equipe especializada e tudo mais. Mas o Banniman fala isso um pouco com conhecimento e vivência e na prática. Claro, com toda uma diferença gigantesca, eu diria, para essa situação. Mas vai lá, Diogo, o que você quer falar? Eu queria adicionar sobre esse ponto o comentário do Lorenzo, né? Que achei que eu trouxe ele antes, porque eu fiquei bem curioso para saber o que tinha acontecido com ele, porque alguns pilotos caíram, não caíram literalmente, caíram em termos de rendimento, performance. Só o mas a queda dele que foi... cai. Dessa vez ele não caiu, né? Olha aí, sua corneta furando. Mas ele caiu de uma maneira, assim, drástica. E eu fui procurar, depois da corrida, alguma declaração. E o que eu vi dele foi ele afirmando que a equipe não estava com a moto preparada ainda. O que é algo que pra mim chega a doer. Como é que a Ducati não estava com a moto para a pista seca preparada ainda mais na corrida começando naquelas condições? Algo que eu achava que fosse algo meio que padrão, sabe? E eu vi uma declaração de alguns outros pilotos que falaram algo parecido, do tipo, olha, a moto não estava totalmente pronta ainda, então eu não cheguei e pulei, eu cheguei e esperei alguns segundos para poder pular. E, inclusive tem até uma sequência de imagens do Lorenzo parado assim, do lado da moto, os mecânicos ainda terminando de mexer para ele conseguir pular. E isso que explicou a queda enorme dele. Ele cai para 19º, se não me engano, depois ganha algumas posições, termina em 14º ou algo parecido. Mas é como o Banniman falou, é competência mesmo. A Honda não só sobre medir essa estratégia certa para colocar ali naquele momento adequado, que aí tem um monte de feeling também, mas eles estavam com todo, sabe, o aparato ali preparado para fazer aquilo funcionar. O Dovizioso foi outro que falou que a Ducati não estava totalmente pronta, mas ele ainda perdeu menos que o Lorenzo. Sabe, é competência pura. A Yamaha, por exemplo, do Rossi, aí é mais pro outro lado, mais pro lado do piloto que do lado da equipe, porque a equipe, até já aí batizada de outros problemas que teve, de o Rossi ficar muito tempo na pista e perder por conta disso, assim que começou a chover já chamou ele,
Mas ele não entrou, ele assumiu o erro. Ele falou, a equipe me chamou, mas eu não entrei. Eu fiquei na pista, fiquei. E até com uma hora que eu vi que não dava mais. Aí foi quando eu entrei, mas eu tinha perdido muito. E ele terminou falando que essas corridas que eles chamam de flag to flag, né? Essas corridas têm essa troca de motos, ou até algumas paradas no meio, como foi a corrida, outras corridas, vamos colocar dessa maneira. Ele falou que não é o ponto forte dele, e já dá pra ver que não é, mas traz todo uma coisa a mais nesse tipo de prova. Mas com ou sem, eu acho que foi um corridão. Olha, eu queria colocar Fábio Campos para discutir um outro ponto a respeito, até porque ele acabou esbarrando, eu anotei aqui, a respeito da troca de motos. Tivemos um incidente com o Alex Espargaró e o André Iannone, né? O Espargaró, ele muda de moto, ele é autorizado a sair, e por conta da saída dele, o Iannone acaba caindo nos boxes, e aí eu que sou bastante crítico do Iannone, eu não culpo ele, porque é uma situação que não tem como, né? Se ele não brecar e pode cair porque está em baixa velocidade, também poderia acertar os mecânicos. Não, o próprio Aleix pediu desculpas publicamente, sim. Falou, olha, nós erramos e tal, enfim. Inclusive foi bastante perigoso, né? Porque não só podia machucar o Iannone, como se essa moto é pesada, gente. Se aquela moto desliza e bate nos mecânicos ali, era estrago, viu? E aí eu passo para Fábio Campos, para ele fazer aquela pensata dele e me dizer o seguinte: Fábio, não seria prudente a moto velocidade, no caso a FIM, que é a Federação Internacional de Motociclismo, instituir uma norma com uma parada de tempo para as motos poderem fazer a troca? Porque tem gente como o Mark Marques que nem coloca o pé no chão para trocar. E pode acontecer, se todo mundo parar ao mesmo tempo, simplesmente uma tragédia. Ou não? Ou você acha que o risco que está associado à troca vale a pena e que o que acontece ali pode... É questão do esporte mesmo? Como que você vê essa questão? Até porque você mencionou a Fórmula E, então por isso eu anotei seu nome aqui. É interessante, Rosa, mas eu acho que é como a discussão, né, do Halo, né? Se a gente for levar tudo a ferro e fogo, aí a gente não tem nem sentido, né? Correr ou parar no box mais. Eu acho que as principais coisas a serem feitas já fizeram. É você limitar a velocidade dentro do box. Você, né, que aí, mesmo se acontecer um acidente, os carros estão em velocidade baixa. O resto faz parte do jogo, né? Pode entrando todo mundo, pode acontecer confusão. Quando entram todos os carros da NASCAR no box, pode acontecer confusão. Quando entram todos da Fórmula 1, pode acontecer. Eu acho que esse tipo de coisa, né, é ir um pouco além, é ir proibir um pouco demais. Essas motos, elas... Acontece essa questão de troca de moto, muitas vezes, né, até se a gente for parar para pensar, e os perigos são poucos, são pequenos, se a gente for olhar proporcionalmente a quando acontece um caso ou outro de um problema. Agora, da questão de um ser mais rápido que o outro, igual você está falando do Marques, ela pode até regulamentar isso, por exemplo, delimitar ali no box, olha, uma moto para aqui, faz a pintura, como a Fórmula 1 faz a pintura, né, para demarcar a parada do carro, faz uma pintura, olha, a moto tem que parar exatamente aqui, a outra tem que estar exatamente aqui, ela pode fazer esse ajuste para, se ela achar perigoso. Eu não acho, o piloto pular de uma moto direto para outra sem pisar no chão, eu não acho que seja nenhum tipo de risco, de perigo, ou até de desequilíbrio. Né? Porque isso aí pode até virar um esporte paralelo, entre aspas. Né? Os pilotos podem até ter que se desenvolver, treinar isso exaustivamente. Já pensaram? Se isso começar a virar um diferencial, os pilotos vão fazer isso. Eles vão começar a treinar essa troca de motos. Os maiores vão ser prejudicados, né? Mais ou menos como acontece na Fórmula 1 hoje. Né? Quanto maior o piloto, pior é a situação dele. Mas eu não acho que seja caso de nenhum tipo de regulamentação. Não, são coisas da corrida ali, fazem parte do jogo. Às vezes tem um momento de confusão, às vezes tem um acidentezinho, outro aqui, outro ali. Né? Eu acho que já colocaram capacetes nos mecânicos. Eu acho que o que tinha que fazer já está... Né? As motos estão limitadas a uma velocidade ali no box. Então isso já é um fator de segurança que para mim já acho que dá conta do recado. Eu vou nessa linha. Eu adicionaria só essa marcação que você falou no chão, eu acho muito bem-vinda, porque não custa nada. E talvez uma maior fiscalização ali da própria equipe na liberação do piloto. Eu tava revendo esse lance
e até pela pressa justificada, o mecânico, assim que o pessoal termina de mexer, ele já tira uma mão e fala, tipo, vai. Ele não tem aquele trabalho de olhar pro lado pra verificar se vem alguém na linha, né? Ele só fala, vai. E aí, na hora, o Aleixo sai e vem um outro cara e quase bate, o Iannone. Talvez o maior controle nessa saída, mas... pode ser, mas eu tenho medo... pequenos. Eu tenho medo do unsafe release, né? Que a Fórmula 1, a FIA, né? Porque isso aconteceu já na GP2 várias vezes, enfim... Às vezes é um exagero tão grande, um carro sai perto, com a roda pertinho do outro, unsafe release, entra em investigação. Então, assim, eu acho que na Fórmula 1, por exemplo, esse unsafe release, né, essa liberação, olha eu aqui caindo no inglês, hein, essa liberação de segura, né, do carro, ela tem que ser, assim, tipo, uma coisa muito explícita, de um carro sair mesmo e o outro não ter chance, tem que frear, ou bater os dois, empurrar na mureta ali do box. Mas isso na Fórmula 1 foi usado de maneira muito errada, na minha opinião. Muitas vezes se cai no equívoco de só porque um carro saiu perto do outro, ou o outro teve que levantar o pé levemente. Opa, perigoso, meu Deus. É mais uma vez a questão do risco, do risco que não é excessivo, mas que é encarado como risco em potencial. Então, pode até ter que ser feita alguma coisa, o Diogo, do modo como você está falando. Eu só tenho medo que fique esse... Nossa, a moto passou 1,25 m da outra. Então, dá um unsafe release aí, pune o piloto. Eu fico com medo de se exagerarem um pouco. Por exemplo, eu acho que o Lourenço perdeu uma volta na classificação. Não sei se vocês viram a classificação. O Lourenço perdeu uma volta, para mim, por um motivo absolutamente desnecessário. A faixa verde, né? Exatamente. Nisso, a MotoGP foi no caminho da Fórmula 1, porque a MotoGP não tinha isso. Isso a MotoGP pegou da Fórmula 1 nos últimos anos. Esse negócio de, opa, passou a roda ali, pune. Isso tem que ser muito bem feito. Tudo bem, eu entendo que há ali uma pista a ser cumprida, mas ali, para mim, o erro era a parte que se tornou verde. Não tinha que ter se tornado verde aquela parte, porque o Lourenço ele não fez nada a não ser seguir em linha reta. A zebra é que acabou. E a parte da pista virou verde. Então, o ganho ali é mínimo, não é aquele cara que vai lá fora, corta uma chicana, você vê que ele fala assim, não, realmente, as duas rodas da moto, ele ganhou um tempo incomensurável em relação a outro. Não era isso, ali é 1 centímetro de uma parte da pista que mudou de cor. E aí tomaram uma volta do Lourenço, apagaram uma volta do Lourenço, que depois acho até que ele consegue virar mais rápido, mas enfim, podia ter prejudicado. Então, eu tenho medo dessas punições, dessas questões de segurança entrarem e tomarem e serem usadas, acho que a expressão mais certa é essa. Algumas medidas são até certas, né? Essa liberação dos carros no box da Fórmula 1, talvez ela realmente precise existir. Só que o modo como elas são usadas, muitas vezes é exagerado. Elas são aplicadas de uma maneira... Por isso que eu fico com receio, Gomes, deles colocarem essa liberação de moto e começarem a usar, porque uma moto saiu a 1 metro da outra. Nossa, que susto! Então dá punição. Eu sou contra punições, vocês sabem disso. Acho que elas têm que existir, mas eu sou contra o modo como elas são usadas, que elas são usadas em exagero. Como a gente teve um exemplo na Stock Car esse final de semana, mas enfim, a gente vai estar lá no bloco da Stock Car pra gente falar disso também. E para finalizar, acho que fechando esse bloco da MotoGP, a gente tem que falar, né? O Diogo Gomes mencionou Honda, mencionou Yamaha conseguindo bons resultados no final, e o Dovizioso um pouco mais atrás no resultado do fim da prova, um pouco mais atrás, eu digo, não muito, né? Ele ficou na quinta ou na sexta, agora me deu um branco e acho que foi na sexta posição, né? Enquanto o Lorenzo ficou para trás, mas iniciou muito bem a corrida. Então, assim, basicamente é um palpite de vocês, baseado, claro, no que vocês viram nesse final de semana. A Ducati, para a próxima etapa, já pelo que mostrou no ano passado também, deve vir forte e... Deve ganhar. Eu acho que eu vou até mais longe, Rosa. Eu acho que deve ganhar a corrida. E aí, se deve ganhar, Diogo Gomes, o campeonato vai embolar de novo, é isso? É difícil. Não difícil que falar, ele não esteja embolado ainda. Ele tá com uma vantagem assim. O Marques tá 14 pontos na frente do Viñales, mas o Dovizioso tá ali, próximo, né? 7 pontos atrás do Viñales e pode chegar com uma vitória. Tem o Lorenzo andando bem. É o momento para essa mudança aí? A Ducati vai voltar a aparecer de novo na frente?
O que eu, na verdade, queria estimular, e talvez faltou o Thiago Raposo aqui, é que o Thiago Raposo, quando eu falei que a Ducati ia melhorar, ele falou que não ia melhorar, e tá demonstrando ao longo do tempo que melhorou. Não é mais uma moto somente de reta. É uma moto. E o Lourenço correu com uma moto completamente diferente, né, Rosa? Sim. A moto do Lourenço era outro bicho, outro animal em relação à moto do Dovizioso, né? Era uma moto cheia de apêndices aerodinâmicos e tudo mais. Vai lá, Diogo. Por escolha. Essa moto também chegou. Inclusive chegou até pro Petrucci, por exemplo, que é da equipe B, vamos dizer assim, equipe satélite. Eu não gosto do termo satélite. É da equipe B, vamos colocar dessa maneira. É pra marca Ducati, né? Tem nome a equipe. Mas ele não preferiu não usar. Porque ele usa a moto desse ano, né, Gomes? Exato. O Petrucci usa a mesma moto, né? Que é diferente ele ganhou do Bautista, outros que usam motos de anos. Ele ganhou a briga interna com o Redding, né, no que é da passado. mesma equipe. Isso. O Redding da mesma equipe, mas usa a moto do ano anterior. Aliás, esse né? Por que não dá duas motos? Será que é tão difícil dar duas motos em 2017? Eles tiveram uma briguinha no passado. É caro. A equipe fez um mini campeonato a lá Alex Barros e Rossi. Não foi. Não. 5 corridas, se não me engano, alguma coisa assim. Foi, a equipe anunciou isso. Foi oficial, não foi uma brincadeira como o do Barros com o Rossi, né? 2002. A equipe anunciou oficialmente, olha, quem chegar na frente vai ter a moto 2017 e o outro vai ficar com a moto do ano anterior. Foi até legal, assim, em termos de marketing, mas eu acho que era possível. Tudo bem, tem custos, mas, poxa, será que nem na metade do ano, não passar uma moto que já foi usada, que já não está sendo usada mais pela principal? Não sei, Diogo Gomes, o que você acha? Eu acho que poderia, mas durante o ano, assim, é difícil. É difícil. Mas, enfim, sobre o Dovizioso, se a Ducati, se tem uma pista, né, que a gente espera a Ducati forte, é na Áustria. Ano passado essa pista voltou ao calendário, meses antes, quando até tiveram testes, lembro que até o Stone andou nos testes, uns 3 meses antes da corrida do ano passado, aí eles já andaram e lideraram assim com sobras. E na corrida dominaram também a vitória do André Iannone, se não me engano foi 1-2, Iannone e Dovizioso. Eu lembro da vitória do Iannone, não lembro exatamente se foi a segunda colocação do Dovizioso. Mas se tem uma pista que eles vão andar bem, o que a gente espera que eles andem bem, é na Áustria, né? Então, o Dovizioso já venceu 2 corridas no ano, ainda está sim, para mim, na briga ali pela frente. Não sei se chega até o final do ano, mas enfim, eu já não esperava que ele tivesse na briga até agora, então já tá acima do que eu esperava. Mas na Áustria ele deve vir forte. Eu acho que se tem uma chance de o Lorenzo ganhar uma corrida esse ano, é agora. É agora porque ele vai estar com a moto pronta para o circuito, ele vem avançando, não é o Lorenzo ainda, mas ele vem evoluindo bastante. Talvez eu aposte até mais no crescimento do Lorenzo vencendo essa prova do que do Dovizioso chegando lá próximo. Mas enfim, é baseado em porcaria nenhuma. Mas talvez até uma torcida. Vamos ficar de olho na Yamaha, eu tô muito de olho na Yamaha, até falando já dessas duas provas, da que aconteceu e a que vai acontecer, né? É impressionante como a Yamaha não é a Yamaha, né? Ela não tem ali a sintonia fina, digamos assim, que é necessário para estar ali na frente, né? Impressionante como na evolução do ano ela não conseguiu o mesmo salto da Honda, por exemplo. Então vamos ficar de olho na Yamaha. Como eu disse, eu acho que a Ducati ganha essa corrida, acho fortemente que a Ducati ganha essa corrida, acho que o Dovizioso é o nome. Mas vamos ficar de olho na Yamaha. E o campeonato a pergunta do Rosa é impossível saber porque vai depender das outras colocações. Eu ainda não vejo o Marques na questão do disparar, que o Diogo Gomes, seja feita a justiça aqui, foi o comentário dele, que alertou do perigo do Marques se achar e ninguém pegar ele mais. Eu ainda não acho que chegamos lá, porque eu repito, eu acredito muito essa vitória na República Tcheca ao timing, né? A questão da estratégia mesmo, embora ele tenha feito uma classificação muito boa, claro, lá com a Pole. Mas, enfim, essa da Áustria é a chance para a Ducati se colocar, quer dizer, se recolocar, não que ela esteja fora da briga, mas voltar a se colocar ali cabeça a cabeça na briga pelo campeonato. Mas tomara que seja uma boa prova, né? Eu acho que a Áustria tem tudo para ser. Eu ainda acho esquisito a MotoGP, apesar de já ter corrido lá o ano passado, ainda acho estranha a MotoGP, uma pista como a da Áustria. Uma pista como a da Áustria. Curva 2, não essa curva 2 que fingiram para esse ano, a verdadeira curva 2. Não, senhor, a curva 2 é uma curva, Diogo Gomes. Olha as fotos, ela é uma curva claríssima. Só porque a Fórmula 1 precisa de um 0,001 de mudança no volante para fazer ela,
Não quer dizer que ela não seja uma curva. Eu acho que a classificação da curva 2 como aquela antes da freada da curva 3, eu acho que é uma correção que eles fizeram. Eu acho que eles estão absolutamente... Reparem nesse final de semana. Lembre-se de mim, Diogo. Você esquece muito das pessoas. Lembre-se de mim nesse final de semana e repare como há uma mudança clara de direção na nova curva 2, que até a Fórmula 1 resolveu seguir essa especificação e chamar de curva 2 por causa da MotoGP, que usa essa especificação de número de curva, que o ouvinte não quer saber disso e não tá nem aí porque a gente tá discutindo aqui. Ricardo Banniman, você vê que em alguns momentos a discussão é do mais alto nível também de fanfarronice, né? Mas tudo bem. Ah, Banniman. mas isso aí é o que dá o temperinho da conversa, Sim. cara. Isso que é o gostoso. Não. Que fique registrado, nós não baixamos o nível da discussão, nós apenas discutimos um tema irrelevante, digamos Exato. assim, mas em alto nível, com informações, com citações aqui, não foi baixo nível, não senhor. Nunca na história desse programa, ou se já aconteceu uma vez, não vamos voltar a fazer de novo. Já Ricardo Banniman, não sei se vai voltar a participar do Café com Velocidade ainda esse ano, então vou jogar você na fogueira e falar assim, 5 nomes, você vai me dar um para ser campeão. Marc Marques, Maverick Vinales, André Dovizioso, Valentino Rossi ou Dani Pedrosa, qual deles? Tá fácil, Banniman, tá fácil. É sacanagem com o convidado, né? Vamos ser bem honestos. Claro. Porque ele sabe que futurologia nós não vamos fazer, né? Não vamos. Pois é, Ele eu joga não- como convidado, né? no meu cargo aqui de convidado, eu posso chutar qualquer coisa e não serei cobrado lá no final, né? Sem Então, sombra de será? dúvida. cara, Será? Eu vou anotar Eu aqui o nome que você falar e vou lembrar no final do ano. então vamos lá, eu vou aqui dar aquele chute com todo o embasamento que eu tenho. Vai de Marques, cara. Muito bem. Um chute bem dado, né? Aquele que tá em primeiro. Isso é apostar aquele no que- Corinthians pra ganhar o Campeonato Brasileiro, meu filho. Vamos mudar de assunto, vamos falar de Rosa. automobilismo aqui. Rosa, Vai lá. só e para a próxima corrida, cara, eu acho que o Lorenzo vai vir com tanta ele tá tão Obcecado? Seco. essa corrida, essa última corrida, ele deve estar tão engasgado que ele vai levar essa próxima, cara. Vai levar a Ducati pro ponto mais alto do pódio, cara. Pode escrever isso daí também, porque eu não estarei aqui para ser cobrado. Tá certo, não vamos cobrar publicamente, mas mandaremos algumas mensagens para Ricardo Banniman após o resultado da MotoGP. Isso no próximo final de semana, no Grande Prêmio da Áustria. Já as discussões e tudo que aconteceu nesse Grande Prêmio da República Tcheca ficam por aqui. Como nós falamos, Marc Marques lidera o campeonato e vem muito mais por aí. Então encerramos este bloco da MotoGP, o segundo bloco do programa. Como já falei lá no início, gravamos o primeiro bloco sobre Fórmula 1 e temos ainda a seguir o terceiro bloco, o bloco 3, com a Stock Car correndo em Mogi Guaçu.